Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade às nossas aulas, hoje nós vamos falar sobre sistemas de produção de suínos. Existem basicamente três sistemas: o sistema intensivo, o sistema misto ou semi-intensivo e o sistema extensivo. O sistema intensivo, ele também é chamado sistema convencional ou sistema industrial, é aquele em que a maior parte da criação de suínos no modo, vamos chamar assim, industrial, no modo fechado, no modo que é utilizado quando se tem, por exemplo, um sistema cooperado ou um sistema integrado, é o mais empregado nesse caso. Por quê? Porque é um sistema que os animais eles são protegidos por serem criados em instalações fechadas, eles não têm acesso a piquetes, e o ambiente, via de regra, é todo cercado também, justamente para evitar que haja a entrada de raposas, de gambás, a entrada de onças, dependendo do lugar, a entrada de javalis, de predadores, a entrada de raposa de duas pernas também, para não ir lá roubar os leitões, né? Então essa foto aqui, ó, é uma foto que representa bem o que é um sistema intensivo, um sistema industrial. Eu queria que vocês detivessem um pouquinho do tempo e parassem e ficassem observando essa foto. Vejam quanta coisa a gente consegue tirar dessa fotografia aqui. Eu vou ir bem com bastante calma aqui para que vocês possam primeiro observar a foto. Se possível, vocês pausem o vídeo nesse momento aqui e observem bem o que chama a atenção de vocês nessa foto, para depois irem adiante. Eu não vou poder parar muito tempo aqui, senão o vídeo vai ficar muito grande, e aí se torna inviável, né? Mas pausem o vídeo, deem uma olhada com bastante calma e depois sigam adiante. Usem como exercício para vocês, ver o quanto vocês são observadores. Aqueles que já estiveram dentro de uma granja vão, obviamente, entender melhor o que está acontecendo aqui, né? Por que está organizado e dimensionado dessa forma. Os que não tiveram, eu vou explicar então o que a gente está enxergando aqui. Notem primeiro que o local é completamente isolado, tu não encontra outras granjas aqui na volta, não tem centro urbano aqui na volta também, não tem outras propriedades aqui na volta. E ela é toda cercada com cobertura vegetal. Então essa cobertura vegetal aqui, ela serve como uma barreira para proteger do vento, proteger de esporos que possam vir, esporos fúngicos, por exemplo, patógenos que possam vir pelo ar, protege essa granja e faz com que haja também o isolamento. Protege também da ação dos ventos dominantes, que é outro fator importante aqui. Notem que todos os galpões eles estão com a mesma orientação, a mesma disposição, a mesma orientação solar. Aqui não é um galpão para um lado, outro para o outro. Eles estão todos de modo que o sol no nascente possa inserir desse lado aqui, no inverno, e possa no poente inserir do outro lado, se inserir, entrar lá dentro das instalações. E no verão ele passa por cima do eixo maior. Notem que os telhados são de coloração clara, justamente para refletir os raios solares. Também notem que existe todo um motivo por que eles estão organizados dessa forma e com esse distanciamento. Notem que há uma equidistância entre os prédios, olha aqui, ó. Esse galpão, aí tem um espaço, o outro galpão, um espaço, outro galpão. Isso permite que o vento possa fazer esse movimento aqui entre os prédios. Eles não ficam completamente colados um no outro. E é necessário que haja passagem do vento, tanto nesse sentido aqui dentro do galpão, como entre os galpões também. A granja, como eu falei antes, ela é toda cercada, então, embora ela esteja num local afastado, para que haja proteção dos animais contra animais silvestres, por exemplo, ou mesmo ladrões, se chegasse a ter algum que viesse aqui, olha, é toda cercada em toda a volta. Vocês notem também que esses tubos aqui, vamos chamar assim, com essa coloração cinza, ó, estão em toda a volta, lá naquela ponta lá, nessa ponta aqui também, certo? A estrada ela é aqui, óbvio que não dá para ver, mas ela é aqui. E o que será que são esses tubos aqui? Esses tubos nada mais são do que silos, silos que vão receber então o alimento, que por sua vez vai ser fornecido para os animais que estão dentro de cada um desses galpões aqui.
Então, ele pode ser fornecido o alimento a partir daqui por um sistema automatizado, ou pode ser feito também de forma manual, em que o tratador vem aqui fora, abre essa porta aqui, ó. Eu apontei uma porta aqui e outra porta no outro lado. Todos eles são assim. Então, ele pode chegar com um carrinho de ração, chegar aqui no silo, colocar a ração dentro do carrinho e sair para distribuir aqui nas baias. Ou então pode ser um sistema automatizado, que ele aperta um botão lá e aí tem todo um sistema de tubulação que vai levar aqui por um sistema helicoidal, por dentro de tubos, o alimento até os comedouros. Então vocês notem que ele é cercado e o caminhão de ração, ele não vai entrar aqui no núcleo da granja, por isso que os silos são colocados aqui na parte externa, para que o caminhão chegue, ele encoste aqui e através daquele eixo que ele tem, aquele braço que a gente chama na parte superior, ele possa vir a abastecer cada um desses silos aqui. Então, o que acontece? O caminhão chega, o tratador que está aqui dentro vai pegar e não vai entrar em contato com o motorista simplesmente alcança aquela parte superior do caminhão para eles, como se fosse um guincho, imagine um guincho com aquele braço assim. Aquele braço vai e vai largar a ração por um sistema de tubulação, a diferença está nisso, é um sistema de tubulação que é colocado aqui dentro, então o tratador vem, abre a parte superior do silo, e o motorista do caminhão direciona então aquele tubo para poder colocar a ração aqui dentro. Então, obviamente que cada galpão desses aqui representa uma ou mais fases do sistema de criação. Portanto, a ração que vai ser colocada nesse galpão é diferentemente da ração que vai ser colocada aqui nesse silo, que vai ser diferente dessa nesse outro silo e assim por diante. Então, isso acontece tanto de um lado como do outro lado lá. Então, é importante por quê? Porque esse caminhão, ele não entrando aqui em contato com o núcleo da granja, ele não vai ser utilizado como um vetor, porque lembra, esse caminhão ele vai chegar lá na fábrica de ração, vai abastecer, vai vir, por exemplo, até essa granja aqui. Ele sai dessa granja aqui, retorna lá para abastecer e vai para outra granja. Então, se ele entrasse no núcleo, na parte interna aqui de cada uma das granjas, a chance dele ser um vetor de transmissão de doença seria muito grande. Então, isso a gente consegue evitar. Óbvio que o caminhão, ao chegar aqui na granja, ele vai passar num arco de desinfecção, ele vai tomar uma ducha por cima, por baixo, pelos lados, com solução desinfetante, para depois poder entrar, mesmo que ele não vá entrar no núcleo da granja, ele vai ficar por fora aqui, mas mesmo assim ele passa por uma desinfecção. Outra coisa importante aqui, além da orientação dos galpões, vocês notem que ele tem. Vocês enxergam isso aqui está escuro, ó. O que que significa isso? Significa que as cortinas estão arriadas. Ele tem cortina, sim, né? Então, se estiver dando um vento muito forte, que é desconfortável, por exemplo, nesse sentido, os funcionários vão levantar a cortina para que não haja esse vento, não cause transtorno, estresse nos animais. E aí vocês notem que provavelmente aqui são animais maiores, e aqui, ó, se vocês olharem, tem essa coisa em laranja na volta. Isso aqui significa que a lona está erguida. Provavelmente nós estamos tratando aqui de maternidade ou estamos tratando aqui de creche, onde os animais jovens são mais suscetíveis ao efeito da temperatura. Então se faz um controle maior aqui do que em relação aos animais que já são de idade maior. Aqui nós podemos estar lidando com galpões de reprodutores, por exemplo, e aqui estão os leitõezinhos na maternidade ou na creche. Então depende como que a granja fez a sua organização. Outra coisa que chama a atenção aqui, ó, vocês veem essas duas torres aqui. Essas duas torres, elas representam o sistema de abastecimento de água. Então aqui são duas caixas d'água que abastecem os galpões. Então isso é bem importante também. Como a gente já falou antes, assim como o alimento é importante, a água também é fundamental, tanto para a alimentação dos animais, como para também a higienização das instalações. Por falar em higienização das instalações, para onde vai a água que é utilizada na higienização aqui? O que que acontece com essa água? Essa água, então, essa granja está numa posição um pouco mais elevada, por declividade ela é levada até as lagoas, que estão aqui, ó. Aqui são as lagoas que fazem o tratamento dos dejetos. Então vocês notem que esse dejeto que é utilizado aqui, uma vez tratado, ele pode ser usado na lavoura, por exemplo. Se tem uma lavoura de soja aqui, pode ser usado depois em fértil irrigação na lavoura de soja.
Vocês notem também que é gramado todo o espaço entre um galpão e outro, isso aqui ajuda bastante a diminuir o efeito da temperatura, do que se fosse simplesmente um piso de cimento, refletindo os raios solares, ou se fosse a terra direto aqui, poderia haver um processo erosivo, então a grama protege e auxilia na absorção da água da chuva também. Aqui vocês notem, tem um galpãozinho menor. O que será que é esse galpão menor? Aqui é onde fica o escritório. É aqui que, se tu tens a autorização de visitar essa granja, vai chegar, vai colocar o nome no livro ali, vai dizer o motivo da tua visita, qual foi a última vez que teve contato com uma granja, com suínos. Por que que é importante isso? É importante porque, se acontecer de a partir da tua visita, acontecer um problema de doença aqui dentro, muito provavelmente um dos motivos tenha sido a tua presença, ou seja, pode ter mentido de ter estado numa granja no dia anterior. Ah, mas eu não posso se eu visitei outra granja? Não, não pode, tem que respeitar no mínimo, em torno de 48, 72 horas entre uma granja e outra. Aqui nesse galpão, aqui nesse escritório, a pessoa chega, a pessoa se identifica, diz qual é o motivo da sua visita, vai tomar banho. Então, tu vai chegar no vestiário e tem a área suja, não é que seja um local sujo, mas é a área que tu vai tirar a tua roupa, vai deixar ali todo o teu material, vai para o chuveiro e depois não retorna para aquela área, vai para outra área do vestiário, que aí é a área limpa, que a gente chama. Então a tua roupa fica aqui, tu toma banho, depois vai colocar as roupas, vai colocar boné, vai colocar cueca, calcinha, sutiã, enfim, que a granja vai disponibilizar, assim como macacão, botas, boné, para poder fazer a visita no interior da granja aqui. Então é todo um sistema de biosseguridade que é bem importante. Se tu estiver trazendo, por exemplo, o celular, estiver trazendo um caderno de anotações, uma agenda, ela tem que passar por um sistema aqui de, como é que chama? Um sistema de higienização também, que agora não me recordo o nome. Fumigação, tem que passar por um fumigador. Então, enquanto está assinando o teu nome lá no livro, está tomando banho e tal, o teu material está passando por um fumigador. Então, é bem comum o pessoal que é estagiário, que vai estagiar nessas granjas, de estar com a agenda toda. Sabe como fica o papel quando molha, depois seca, fica todo enrugado, todo inchado, fica daquele jeito, né? Porque é uma forma de proteger os animais. Vocês imaginem, os animais estão num ambiente fechado, os animais estão num ambiente protegido. Isso tudo para evitar a entrada de doença aqui dentro. Agora, se entrar uma doença, olha a dificuldade que vai ser para tirar a doença daqui. Então, o risco de transmissão de doença horizontal e depois também vertical aqui dentro é muito grande. Então, tem que fazer de tudo para que não se tenha o risco de uma doença aqui dentro. O que será esse outro galpãozinho menor aqui, ó, que fica próximo do escritório e é bem menor do que os outros? O que será que é esse galpãozinho aqui? Ele está próximo desse galpão e desse outro aqui, ó. Esse galpãozinho aqui é onde se tem o laboratório, é onde acontece também a coleta de sêmen dos animais. Então o cachaço ele vai aqui, a gente vai ver isso depois no manejo reprodutivo, ele vai saltar no manequim, vai ser feita a coleta do sêmen, então é feita todo o processamento, é feita a coleta, é levado para o laboratório aqui dentro, é feita a verificação da motilidade, é feita a verificação da concentração, do vigor espermático, e são preparadas as doses, doses inseminantes que vão ser utilizadas depois, tanto nessa granja, como, dependendo se ela é uma central, pode ser fornecido para outras granjas também. E o sêmen do suíno não é congelado, se for congelado, a viabilidade dele cai muito, então ele é resfriado. Então ele tem um determinado período que ele pode ser utilizado ainda, né, após a coleta e o preparo das doses inseminantes. Então, ele sai daqui, vai ser utilizado para inseminação das fêmeas aqui dentro, e uma parte pode ser utilizada em outras granjas. Então, já é levado aqui para o escritório, o motoboy já pega aqui e já se arranca para levar para as outras granjas. Então, por isso que nós temos esse galpãozinho menor aqui. Claro que tem todo o sistema de biosseguridade, tem todo o sistema de higienização também desse galpão. Chegando lá para o outro lado, aqui a gente falou já um pouco, que é onde fica, e existe um motivo para ser aqui a maternidade e gestação, desculpa, a maternidade e a creche aqui no meio, próximo também da gestação. Esses galpões acabam sendo todos interligados, né? Tem um corredor central aqui de manejo, mas a gente vai ver isso com mais detalhes
mais adiante quando falar em manejo zootécnico. Não se preocupe com isso agora. Agora é só para vocês terem uma visão geral de como funciona. Outra coisa que chama atenção é isso aqui, ó. O que será que é isso aqui? Vocês notem que tem também os galpõezinhos aqui. Não dá para ver direito, né? Porque tá longe a foto, mas aqui, ó. Aqui é onde fica as composteiras. Aqui é onde as carcaças dos animais que morrem são colocados para que aconteça o processo de compostagem. É colocada a placenta, leitões natimortos, mumificados, por exemplo. Isso não vai para um lixo comum. Isso é colocado aqui nas composteiras que depois vão acabar virando adubo, que pode ser utilizado na lavoura. O lixo daqui, ele é todo coletado por uma empresa que é responsável por receber esse lixo. O que a gente está falando de lixo aqui? São luvas, por exemplo, as pipetas que já foram utilizadas, os medicamentos, né, os frascos de medicamentos que foram utilizados, os containers que são usados, os produtos químicos, desinfetantes para limpar, isso aqui tudo são recolhidos por uma empresa em particular. A única coisa que vai para as lagoas aqui é os dejetos que são lavados aqui. E o resíduo da lavagem aqui, as fezes, a urina, resto de ração que estava no chão, vai ser levado para a lagoa. Agora, carcaça dos animais, placenta, toda essa função é levado aqui para as composteiras. O que falta mais aqui nessa foto da gente olhar? Não sei se chamou a atenção de vocês aqui, mas tem uma coisa lá naquele canto lá. O que será que é aquilo ali? Notem que é também cercado por uma cortina vegetal. Também tem um telhado ali, assim como esses outros aqui, e está distante. E já adianto para vocês que os ventos dominantes, eles são daqui em direção àquele galpão lá, e não o contrário, não de lá para cá. Arrisco dizer o que seria aquilo lá? Então pensem o seguinte, eu falei para vocês que aqui nas composteiras são colocados os animais que morrem aqui durante o processo de criação. Às vezes acontece, o animal ficou doente, morre. Às vezes acontece ter leitões natimortos, ter uma porca que durante o parto acaba morrendo, pode acontecer, infelizmente. Ninguém quer isso, mas pode acontecer. Então essas fêmeas vão ser descartadas, né, acabam morrendo. Então, se acontece de tu perder uma fêmea, outra fêmea, ou então até algumas às vezes são vendidas também, né? São descartadas, mas não que estejam doentes, são levados para o abate também, e aí é um sistema diferente de abate, a gente vai falar isso mais adiante. É necessário que haja um momento que em determinado momento elas sejam, como a gente diz, sejam repostas, né? Que haja reposição. E para isso, se eu vou repor os animais que estão aqui, eu posso simplesmente trazer os animais novos e jogar aqui dentro? Óbvio que não, né? O risco de transmissão de doenças é muito grande. Eu preciso me certificar antes de que eles não venham a trazer doenças para os animais aqui dentro. Para isso é importante que haja uma quarentena, um galpão de quarentena. E aquele lá é o nosso galpão de quarentena. É o local que os animais que serão introduzidos aqui, os reprodutores, eles são colocados lá, onde recebem todos os tratamentos necessários, as vacinas. Ah, quais vacinas? As mesmas vacinas que são utilizadas os animais que estão aqui dentro da granja. Recebem, porque se esses animais recebem essas vacinas, é porque existem doenças que são endêmicas aqui nessa região. Então, eles vão receber os animais que vêm de fora, vão para aquele galpão lá, recebem esse tratamento. Os funcionários que trabalham lá não trabalham aqui e vice-versa. Embora os animais que vêm de fora, eles vão para cá, para esse galpão aqui de quarentena, eles vêm também com atestado de vacinação, eles vêm com atestado de que são livres de patógenos, eles vêm com uma GTA, tudo certinho, mas por uma questão de precaução, antes de serem introduzidos aqui, eles passam por todo um período, é feita a coleta de sangue. A gente vai falar com mais detalhes no manejo zootécnico, mas é só para que vocês, quando a gente falar em manejo zootécnico, vocês consigam enxergar que é importante ter um galpão de quarentena lá, para depois trazer os animais para cá, certo? Então, acho que aqui, mais ou menos, a gente conseguiu abordar, né, tudo os principais pontos, pelo menos, dentro de um sistema intensivo. E antes de ir adiante, e falar das características, eu vou mostrar para vocês, se a gente for olhar ali dentro, não necessariamente nessa grande, mas só para vocês terem uma ideia, quando a gente fala no sistema intensivo, ó, ele pode ser com todas as fases juntas, como estão aqui. Aqui eu posso ter, por exemplo,
reprodução, gestação, maternidade, creche, crescimento, terminação, todos juntos aqui. E o que eu digo juntos é cada uma num galpão, óbvio, né? Não vai estar misturado junto no mesmo galpão. Cada uma no seu galpão, dentro de uma sequência lógica. Ou ela pode ser dessa forma também. Eu posso ter núcleos ou sítios diferentes. Eu posso ter aqui, por exemplo, o núcleo da gestação, eu posso ter aqui o núcleo da maternidade, eu posso ter aqui a creche, uma, duas ou três creches, crescimento, terminação, por exemplo. Eu posso ter, não necessariamente todos no mesmo local, eu posso ter essa diferença aqui, e através do núcleo há uma intensificação maior da criação em cada um desses. Eu vou ter pessoas especializadas aqui só na maternidade, se for o caso, aqui só na creche, por exemplo, aqui só sei lá, na gestação, na terminação, e as pessoas que trabalham nesse núcleo não vão sair desse núcleo para o outro núcleo. Eles vão trabalhar especificamente onde são designados para evitar que sejam eles vetores também de doença. Então você nota, os galpões também são equidistantes, também tem a proteção vegetal em toda a sua volta aqui, né? Com aquela função que a gente falou antes, evitar o vento, é uma barreira vegetal contra o vento, contra patógenos também, e há o espaço necessário para que o caminhão possa fazer a volta aqui. Aqui estão os silos, ó. Aqui, ó. E aqui o escritóriozinho, onde tem o vestiário também para tomar banho, etc. Em cada um desses núcleos, vamos chamar assim. É como se fosse uma mini granja, né? Que a interligação acontece através dessas estradas. Quando o animal, por exemplo, a fêmea sai da maternidade, vamos supor que aqui é a maternidade, aqui é a gestação. Ela vai ter que vir daqui até essa maternidade, depois retornar para lá, por exemplo. E se aqui é a creche, os leitões vão sair daqui e vão ser distribuídos nessas creches. Então existe essa comunicação através das estradas aqui, certo? Então, obviamente que aqui os animais não vão a pé. Vai ser utilizado uma zorrinha para fazer um caminhãozinho de transporte para levar os animais, certo? Então ele é uma outra forma do sistema intensivo. Agora, olhando ali dentro, a gente vai enxergar, por exemplo, aqui um crescimento e terminação, as cortinas estão arriadas, vocês podem ver, e mostra aqui um corredor de manejo, os comedouros dos dois lados, semiautomáticos, eles têm a parte de cima aqui, onde armazena a ração, e a parte de baixo, onde os animais vão consumindo e a ração vai caindo por declividade, com essas divisórias aqui, para permitir que vários animais possam se alimentar ao mesmo tempo. Notem também que entre as baias não é feito de alvenaria, ó, é feito com essa, seria tipo uma cerca, vamos chamar assim, dividindo. Por quê? Permite a passagem do vento, do ar aqui, mas também permite que os animais possam socializar, possam bater um papo entre si aqui, né? Porque os animais suínos são sociáveis, então eles precisam ter esse contato social entre si. Mas é importante que haja uniformidade em cada um dos lotes. Cada baia dessas aqui representa um lote, né? Então é importante ter esse controle aqui. Então ela pode ser dessa forma aqui, o tratador vai lá fora, ele abastece o carrinho de ração e vem aqui e vem distribuindo manualmente em cada um desses comedouros aqui, certo? Pode ser assim ou pode ser, aqui é crescimento e terminação, ou representa o crescimento e terminação, e bastante simples o galpão, né, feito de madeira, vocês podem ver, telhado aqui com telha de barro, as linhas são feitas de madeira, né? Só o piso aqui que é de cimento. Até os comedouros, parte dele, a parte superior aqui é feita de madeira. Ou pode ser bem mais tecnificado, como por exemplo essa gestação aqui, ó. Essa gestação aqui, as cortinas estão arriadas também, vocês notem as fêmeas todas em gaiolas, gaiola de gestação que a gente chama, comedouros automatizados, né? Então esse esse eixo central, vamos chamar esse tubo central, ele se liga até o silo. Então eu consigo aqui, ó, definir a quantidade de alimento para cada uma das fêmeas, dependendo da condição corporal delas, vão receber mais ou menos ração, porém todas recebem o mesmo tipo de ração. Então é importante que eu tenha elas aqui em fases muito próximas para que não haja problemas, por exemplo, de não atender a exigência de cada uma delas, né? Então, eu trabalho com lotes uniformes para que eu possa ter também uma alimentação e o manejo adequado de cada uma delas ali. Então, eu consigo. E como é que eu sei a quantidade de ração? É dada em função da condição corporal. E onde é que eu tenho isso? Eu tenho anotado nessas fichas aqui, ó.
Aonde a fêmea vai, ela tem essa ficha que acompanha. Aqui tem o número dela, que geralmente ela tem um brinco, ou tem a tatuagem na orelha, ou tem as moças, que são aqueles piquezinhos na orelha, que identificam o número dela, diretamente ligado a essa ficha. Aqui diz quem é o pai dela, quem é a mãe, se ela está aqui em gestação, no caso, quando ela foi inseminada ou coberta, quando foi confirmada a gestação, quantos meses de gestação ela está, ou quantos dias, quantas semanas, se ela já tomou vacina, quais as vacinas foram ministradas, se teve algum problema de aborto, não teve, se é o primeiro parto, segundo, terceiro, no caso, primeira gestação, segunda, terceira, tudo vai anotado nessa ficha aqui. E essa ficha aqui, você nota que ela está dentro de um saquinho, aqui tem uma cordinha de roupa que vai de fora a fora, com o prendedor, para que não saia voando, fica preso aqui. Mas essas informações também estão todas no computador, lá no software da granja, que faz o gerenciamento. Então isso é bem importante também, né, para que se tenha o controle total. Essa granja, vocês notem, diferentemente dessa outra aqui, ó, ela é toda de alvenaria, então as colunas são feitas de concreto, o telhado aqui também feito com essas vigas, ó, de concreto, a treliça aqui toda feita de metal e o telhado aqui de fibrocimento, né? O piso de cimento, as gaiolas são feitas de ferro, o comedor é uma calha aqui na frente, serve de comedouro e de bebedouro também, e aqui atrás é onde caem os dejetos, que depois são levados por declividade até as lagoas. E aqui é o corredor de manejo. Esse corredor aqui serve para uma série de funções que a gente vai ver depois no manejo zootécnico, certo? Aqui na frente, então, o tratador consegue caminhar, aqui atrás também. E para que esse vídeo não fique tão longo, eu vou pará-lo aqui e eu continuo, vamos chamar assim, de parte 2 da, como é que a gente chamou? Sistema de produção de suínos, vamos chamar esse aqui parte um e depois eu vou colocar a parte 2 que é quando a gente vai caracterizá-lo, então, tá bem? Até daqui a pouco.